Exu Moshba. Ogum é Patacuri, Ogum é Orixá. Caô, cabecilha, Xangô, Caô, meu pai. Oguearô, Oxóssi caçador. Eu aço sanha, eu aça. Roboboia, Xumaré, Roboboia. A Totó, Ajubeiro, a Totó, Baluaê. É tempo, Zara tempo. É tempo, Zara tempo. Epa, boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite a todos. Hoje continuamos aqui com os nossos boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite a todos, a bênção de todos e todas, meu saravá fraterno, meu macuyu, meu colonfé, meu aurê, meu motumbá. Hoje damos continuidade aos nossos 21 dias de lives pelo Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. O Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, desde 2007, é o dia 21 de janeiro, que combate a intolerância religiosa por conta do crime cometido que levou inclusive à morte da mãe Gilda de Ogum, do Ilê Abassá de Ogum, em Itapuã. Muito obrigado a vocês que têm acompanhado aqui esses 21 dias de lives. Já estou vendo aqui, quero mandar minha saudação carinhosa ao professor Tiago Pestana, mãe Daniele de Oiá, Equede Marise, Ventania Poesia, Guilherme, Thalissa Yaô de Ogum. Então compartilhem. Carmen Lisboa está aqui conosco, e a Lorixá Raquel de Oxum, que vai estar conosco também numa live. E hoje nós vamos conversar com duas lideranças de axé. Nós vamos conversar primeiro com a Yalorixá Maristela de Oxum, que tem uma casa de axé em Cotia. Ela vai falar um pouquinho mais. E vamos conversar com o Babalorixá Marcelo de Oiá. Ambos são meus filhos e estão sob a minha orientação. Também está aqui Cusli Umbanda, Ricardo de Oxóssi, Kênia de Oxum, Bruno, Cris, muita gente aqui para nos acompanhar, Dulce. Então vou chamar a Yalorixá Maristela, que já está aqui aguardando, para a gente começar a nossa conversa num primeiro momento, um primeiro bloco, e no segundo bloco com o Babalorixá Marcelo de Oiá. Agora é só a Yalorixá Maristela aceitar, já estamos aqui, já mandei o convite para ela. Estou muito feliz porque nós temos conseguido uma das propostas dos 21 dias de live é justamente também um projeto que eu já tenho há algum tempo, que é Nós Falaremos por Nós. As pessoas não nos conhecem, elas não sabem as nossas histórias, não sabem sobre as nossas dificuldades, não sabem sobre as nossas trajetórias no axé. Então, eu penso que também é uma forma de combate à intolerância falar um pouco sobre nós. Não é? Nós precisamos
nós precisamos falar sobre nós. Enviei novamente o convite. Já está no ar já, meu filho. Cadê sua mãe? Tá travando, acho que a internet de vocês não tá boa, hein? Acho que eu vou ter que começar com o Marcelo. Marcelo, você está aqui? Porque a internet de Maristela não está. Deixa eu ver se Marcelo está aqui. Vamos ter que começar com o Marcelo. Marcelo já está aqui. Vou chamar Marcelo. Vou inverter a ordem, então. Conversar com o Marcelo primeiro e depois com a Yalorixá Maristela. Oi, meu filho, como vai? Oi, pai, boa noite, a sua bênção, pai. Tudo bem com o senhor? Xangô abençoe, tudo bem. Marcelo Montes. Marcelo é aqui de São Paulo, de Guarulhos, é Babalorixá. Ele vai um pouco contar a sua história para nós. Ele é da área de letras, de formação, é servidor público e é da área de letras, é meu colega de formação, de profissão. Sim. E, bom, vamos começar. A Maristela teve uns probleminhas lá com a internet, então a gente inverteu. Tá bom. Vamos começar contigo, então. Vamos conversar um pouquinho. Uma das propostas, não é, desses 21 dias de lives pelo Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, 21, porque dia 21 de janeiro, e 21 dias de lives. Uma das propostas é que nós falemos por nós, que nós um pouco... porque as pessoas não nos conhecem, então elas não sabem que nós pagamos impostos, que nós temos uma família, que nós acordamos 6 horas da manhã para entrar no trabalho, que nós pegamos ônibus lotado, trem lotado, que foi, né? Quer dizer, que foi um desafio, né? Desde a nossa iniciação no candomblé, que nós temos as nossas mães, os nossos pais para cuidar, temos a nossa família, temos os nossos afetos, sobrinhos, filhos. Não sei, as pessoas elas não sabem nada sobre nós, não é? Quer dizer, elas acham que a gente acorda e dorme batendo tambor e fazendo bruxaria. É isso que está no imaginário. É verdade. Então, meu filho, queria que você nos contasse um pouco sobre você, o Marcelo cidadão, não é? O Marcelo pessoa, e um pouco também sobre a sua trajetória, como é que foi, né? Como é que você chega ao candomblé, como é que foi esse reencontro. Então, vamos usar uns minutinhos para você nos contar um pouco sobre a sua história. Tá certo. Em primeiro lugar, a bênção, meu pai, a bênção de todos e todas os presentes nessa live. Não é um lugar comum para mim fazer uso de live, né? Eu sou uma pessoa que sou bem reservado, né? Então, mas está sendo um momento de superação para mim, eu estou achando ótimo. E poder ver o Senhor, ver o seu sorriso, te ouvir, isso me fortalece, tenha certeza. Então, o que está me trazendo aqui com força para enfrentar isso, que para mim é diferente, é o Senhor, não tenha dúvidas. Eu sou Marcelo, tenho 53 anos, moro aqui na cidade de Guarulhos, sou servidor público daqui há 36 anos. Estou já prestes a dizer adeus para o serviço público, pois a aposentadoria está muito próxima. Sou filho de uma mãe católica, cuja família também inteirinha católica, né? E de um pai
cuja família era bem mesclada. Eles eram umbandistas, candomblecistas, alguns católicos não praticantes e acho que até ateus, né? Pelo pouco que eu me lembro dessa história. Pois bem, eu fui criado pela família católica e, obviamente, com todos os dogmas da igreja foram incutidos em mim, né? Então eu tinha que participar de missas, de novenas, mas eu ia, enfim, eu ia porque criança, a gente não tem opção, você vai, a mãe e a avó leva, pronto, acabou, vai, tá lá. Porém, aconteciam algumas coisas, né? Desde criança, eles me pegavam, assim, tipo com 3 anos, conversando sozinho à noite, né? Como se eu tivesse um amigo imaginário, né? Então a família ficou muito de olho nisso e chamou muita atenção deles. Aí resolveram me levar para padre, para tentar fazer exorcismo, para tentar tirar isso de mim, aquela coisa toda, só que não conseguiam, né? Cada vez mais as coisas aconteciam, digamos assim, os fenômenos aconteciam. Aí, a minha avó paterna, que era baiana, já tinha vindo para São Paulo, iniciada no candomblé, na cidade de Senhor do Bonfim, na Bahia. Ela ouvia, ela ficava sabendo, e aí ela prestava muita atenção nessas coisas que aconteciam com o Neto, com o Marcelo, né? E ela ela se dispunha a ajudar de alguma forma, mas o nome dela era Judite. A dona Judite era segundo a família católica, ela era uma pessoa muito boa, só que ela era macumbeira, né? Então, há aí um racha, né? Uma divisão muito grande. É o católico e os macumbeiros. E o Marcelo, eu ia visitar a avó frequentemente, semanalmente, e lá, às vezes a minha mãe me deixava lá passar um final de semana, e nesse momento era a hora que minha avó me passava algumas histórias, né? Alguns itãs, muito sucintamente, muito discretamente, né? Porque de repente eu poderia chegar na casa da família católica e começar a falar o que estava acontecendo e ia criar mais um problema. Mas isso não aconteceu, pai, isso não aconteceu. Enfim, pulando o tempo, essa minha avó falece, né? Ela falece e no mesmo ano que ela faleceu, eu estava muito próximo de um centro de Umbanda, numa noite de sábado, ouvi os atabaques e resolvi entrar no centro de Umbanda. Era um centro cuja Ialorixá era a mãe Del de Xangô. Ela tocava Umbanda e Candomblé. Me parece que naquele dia ela estava tocando Candomblé. Porque a única coisa que eu me lembro foi que o Ogan gritou, "Epa, rei, oiá!" E aí, eu com 13 anos, sozinho, porque naquela época, a gente, no bairro onde eu morava, a gente andava sozinho, a gente tinha uma liberdade, porque nada acontecia, né? Era uma coisa muito normal. Nós tínhamos esse hábito de andar, de passear, sozinhos, e entre amigos. E foi naquele momento que eu bolei, perdi a consciência, aquilo que todo mundo já sabe como é, né? Mãe Del já me conhecia, porque nós éramos vizinhos, praticamente, de bairro, e mandou chamar minha família. Aí foi difícil, porque a família católica teve que ir lá ver o adolescente desmaiado, o que está acontecendo, é o demônio, está possuído, aquela coisa toda. A mãe Del, muito inteligentemente, explicou o que estava acontecendo para a família, ela disse, eu vou acordar ele, mas esse menino tem aí ele tem mediunidade, da forma que ela falou, tem mediunidade, ele tem caminho para orixá, ele precisa ser iniciado, convém que a família aceite, para que ele se desenvolva, né, na religião.
Aí começou minha tortura, pai, porque a família católica não aceitou de modo algum, não aceitou. E, enfim, me levaram para um padre exorcista que tinha lá na estação da Sé, para tirar isso de mim. Me fizeram participar de igreja mais assiduamente, mais frequentemente. Enfim, foi difícil, foi difícil. Mas eu tinha uns 13 anos, um gênio bem forte naquela época, bem forte naquela época, e eu conseguia dar as minhas escapadas, né, para frequentar o centro de Mandel, porque era lá que eu me sentia pertencente, era lá que eu gostava. Eu não gostava da igreja, eu não gostava daquelas coisas que eu via lá dentro. Naquela cerimônia não me chamava atenção, mas a de Mandel me chamava atenção. E aí foi que começou um desenvolvimento mediúnico na casa de Mandel, e eu comecei a receber. Foi quando foi a primeira vez que a minha Herê se apresentou, foi quando Pombagira se apresentou, Dona Maria Mulambo, e aí eu não sei dizer para o senhor como que eu era um menor de idade, mas eu conseguia brechas para estar nesse espaço, né? E me sentia muito bem, me sentia muito bem. Até que eu fui descoberto, tive que parar com tudo, porque a barra pesou pro meu lado, né? A família me ameaçou até, como fala, querer me colocar em convento, não é convento, seminário, para ser padre, aquelas coisas todas. Eu falei, não. Então eu me contive, meio que numa estratégia para não afrontar minha família. Porque apesar de tudo, né, apesar das desavenças, eu tinha uma questão de, eles é minha mãe, são os meus avós, eles são meus mais velhos, e convém que eu respeite, né? Aí, em função disso, eu falei, olha para eles, eu não quero saber de igreja católica, eu não me sinto bem, eu vou ver outros lugares, porque eu não me sinto bem, eu não tô gostando disso. Enfim, aí não sei o que aconteceu, me deram liberdade de conhecer o kardecismo. E em 1980, eu bolei em 81, em 1984 eu fui conhecer o kardecismo lá no viaduto Maria Paula, lá no centro de São Paulo, né? Enfim, fiquei lá achando que aquilo ia, entre aspas, me curar, me tirar os meus guias, né? Enfim, eu gostava deles, eu me sentia bem depois que eles iam embora, né? Mas por força da família, eu comecei a achar que aquilo ia me fazer mal, porque eu acreditava no que eles estavam falando. Enfim, eu só sei que eu fiquei 1 ano e meio na Federação Espírita do Estado de São Paulo e não me senti bem. Comecei a ficar muito amargurado, sabe? Comecei a ouvir muitas vozes, o meu minha cabeça começou a ficar pesada, atormentada, e eu mesmo decidi, eu falei, eu não quero isso para mim. Enfim, e eu sempre com aquela informação de Mandel, de Xangô, que eu deveria me iniciar no candomblé, porque eu tinha o caminho para a religião. E só que nisso eu já com mais idade, eu comecei a conhecer mais o mundo, a sair, a ver outros horizontes, e me tornei um jovem adulto que não queria saber de compromisso com religião, né? Então eu fugi da religião, de todas as religiões, fiquei um bom tempo sem acesso a nada, a nenhuma delas, até que um certo dia eu acabei indo para a igreja pentecostal, porque eu conhecia uma família e eles gostavam muito de mim, eles falavam, e eu estava com problemas financeiros, de trabalho, aquela coisa toda. Aí eles falaram, vai lá, a gente vai orar para você, há uma boa possibilidade de você melhorar de vida. E eu fui nessa intenção de melhorar de vida. Chegando lá, eu participei do culto, e só que tinha uma coisa bem peculiar que acontecia comigo.
eu começava a dar gargalhadas, mas gargalhadas altas, ou altas de chamar a atenção de todo mundo, ainda mais quando eles falavam em língua. Aí era a hora que eu sentava na cadeira e chorava de rir, chorava de. Eu queria me controlar, mas não conseguia. Enfim, fiz na novena, em 9 dias lá, em 9 semanas, campanha. Fiz a campanha com eles. Eu falei assim, é válido, eles não estão me fazendo mal, eu só acho estranho esse negócio deles ficar gritando aí, eu achava estranho aquilo, e dava risada, pronto. Para mim era a pombogira que me encostava e tirava um barato de todo mundo, né? Bom, pai, aí terminei minha faculdade, sempre muito, nunca esqueci dos meus guias, de vez em quando eles apareciam, de vez em quando eles me aliviavam, né? Era muito gostoso. E passados muitos anos depois, eu estou encurtando, porque é uma história muito longa, eu já estava lá com meus 38 anos, eu comecei num processo de ficar doente, de perder a fome, de não conseguir me alimentar, emagrecer muito. Na verdade, eu estava com um começo de anorexia. E conheci um rapaz que ele era bian de uma casa de candomblé no Tucuruvi. Ele falou, meu querido, você não quer ir comigo conhecer essa casa? Porque eu estou sentindo que você está precisando de um amparo religioso. Eu já estava me sentindo tão mal, eu não estava bem, não andava bem naquela época, eu falei, tá bom, eu vou. Foi quando eu conheci a Yalorixá Ana de Iemanjá, da nação Jeje, em Tucuruvi. Fui para a casa dela, ingressei já como abiã, Manhana verificou nos búzios, viu a gravidade da minha saúde naquele momento, já me fez um sacudimento, já fez um bori, e foi aí a hora que ela me recuperou. Foi, como nós sabemos, foi uma coisa mágica, uma coisa maravilhosa, porque a minha saúde retornou, a minha vida, a minha vivacidade retornou. Enfim, fiquei 1 ano e meio na casa de Manhana como abiã. Nesse meio tempo conheci um rapaz com quem eu comecei a me relacionar, e ele era babalorixá, de Queto. Conheci a família dele e me apaixonei pela mãe dele, Dona Mônica. E de vez em quando eu saía com a família participar de um xirê na casa de uns amigos, e mãe Mônica, sabendo que eu era de outra casa, ela me apresentava para todo mundo, esse é meu filho. E, na verdade, ela era minha sogra. Um dia eu falei, mãe, eu estou na casa de outra pessoa, eu tenho outra mãe. Aí ela virou para mim e falou assim, e você acha que você não vai ser meu filho? Falei, tá bom. Eu saí da casa de Manhana e ingressei na casa de mãe Mônica, de Oiá, como abiã. Fiquei 1 ano e meio. Então, eu fiquei 1 ano e meio como abiã na casa de Manhana e mais 1 ano e meio na casa de mãe Mônica. E foi quando eu fui iniciado, né? Em 2010 que eu fui iniciado. Eu estava muito bem, eu me iniciei assim, por amor, por certeza do que eu queria. Afinal de contas, eu já estava com 38, 39 anos e sabia que isso que estava acontecendo naquele momento deveria ter acontecido quando eu tinha 13, 14 anos. Eu enrolei 20 anos aí, né? 20 anos. Fugi, na verdade. Então, quando eu ingressei, efetivamente, quando eu fui iniciado para Oiá, em 2010, eu tinha toda a certeza do mundo do que eu estava fazendo. Eu sempre tive um amor muito grande para o Oiá. Mesmo fugindo da religião, eu tinha orgulho de saber que eu era filho dela. Porque quando eu bolei, mãe Del falou, esse menino é de Iansã e ele precisa ser iniciado no orixá. Então, eu nunca duvidei da palavra de mãe Del. E aí, mãe Ana também confirma, meu orixá, mãe Mônica, obviamente, também confirma. E aí eu fui iniciado, foi um momento muito bonito, foi assim, os dias dentro do Roncoff são inesquecíveis. Desculpa, é que eu me emociono mesmo.
É. Deixa emociona aí, deixa eu dar um salve aqui. Sua irmã está aqui, sua irmã de santo, Lazinha. Ah, ela está aqui. Sabe quem está aqui ouvindo a sua história? Djamila Ribeiro, meu bem. Ah, meu Deus, Jamila Ribeiro, é um prazer, uma honra. Meu Mutumbá, minha irmã, minha mãe, porque a senhora é mais velha do que eu. Muito obrigado. Sou seu Lazinha fã, está sou seu aqui. leitor. Os seus filhos estão aqui também, os seus filhos. A Carol está aqui, a Cris está aqui, Sim, Ricardo está aqui conosco. E essa sim. história é linda, né? Camila, É uma história, veja bem, é uma história que se repete com muitos de nós, não é? Muitos de sim, nós fomos privados, não é, da iniciação num primeiro chamado, né? Porque é disso que se trata o bolamento. O bolamento é um chamado, não é? Um chamado, inclusive, para que a gente se fortaleça e esses eventuais problemas que vieram depois, não estou dizendo que não viriam, eles viriam, só que nós estaríamos acompanhados ou com o casamento realizado, né? Acompanhado nós sempre sim, estamos, independente da iniciação ou não. Mas nós estaríamos casados, não é, com o orixá, porque sim, é disso que se trata. Não é? E veja aí sim, a força mesmo, né? A força da intolerância religiosa atravessando o tempo, porque até hoje muitas pessoas são privadas, não é, da iniciação. Isso é muito, essa história é muito comum. Mãe Janaína de sim, Oxum verdade. está aqui também conosco. E aí eu sei que a mãe Mônica de Inhansã retorna à massa primordial, não é? Exatamente, retorna à massa primordial um dia antes de eu completar 3 anos de iniciado. Nós tínhamos programado dar a obrigação de 3 anos, mas a mãe Mônica resolveu fazer uma cirurgia no ombro, era uma tendinite, alguma coisa assim, no ombro, e ela fez a cirurgia, parece que deu algumas complicações durante o procedimento, e mãe Mônica ficou com alguns problemas, ficou no foi para casa, depois voltou para o hospital, e aí ela não resistiu e foi embora. Foi um momento extremamente difícil, 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 pois eu era um Iaú novo, órfão, né? Órfão. Não sabia o que ia acontecer comigo, eu fiquei extremamente perdido, perdido. Falei, e agora o que vai ser de mim? Pois bem, o axixi foi feito, todos os ibás foram cobertos, colocados no chão, fizeram tudo certinho, né? A casa foi fechada por um ano. E nesse um ano a gente é um luto, é uma coisa assim inexplicável, porque embora eu tivesse só 4 anos de contato com ela, mas ela era tão importante na minha vida quanto minha mãe carnal, né? Nós tínhamos uma relação muito forte, porque além de sogra, ela era a minha Yalorixá, foi ela que me iniciou, então era uma coisa assim extraordinária, pai. Eu não, em momento algum, eu tive receio de Egum, porque alguém me falou uma boa palavra e eu ouvi bem e guardei aquilo comigo. Se você amava a sua mãe e ela te amava, o Egum não te fará mal. Egum não faz mal para ninguém, para ninguém. E aquilo me caiu assim como uma luva, como uma certeza, né? Para eu esperar o que vinha pela frente. Enfim, a casa, depois de um ano, a casa não foi reaberta, né? Eu fiquei uns 4 anos assim sem contato com candomblé, né? Sem contato com candomblé. Tentei ir numa casa, mas não deu certo. Não gostei do estilo deles desculpa, de candomblé. E foi quando a Yalorixá Anália de Oiá, que era minha irmã,
de santo nessa casa em que eu fui iniciado, me disse de um babalorixá de Mauá, que ela tinha conhecido pela internet, de que era uma pessoa assim maravilhosa, e ela disse, irmão, vamos, você não quer ir? Pois naquele momento eu já estava querendo desistir, eu não queria mais saber de candomblé, eu estava tão desiludido, mas desiludido com a morte da minha mãe, né? Porque eu queria prosseguir com ela, eu queria tomar o oiê com ela, né? Eu queria ela, porque ela era o grande amor, um dos grandes amores da minha vida. Mas, enfim, não deu certo. E eu falei, tá bom, Anália, eu vou. Foi quando eu joguei com o senhor, né? Fui até a sua casa, esse babalorixá de Mauá é o senhor, a quem eu reverencio, a quem eu admiro, a quem eu sou extremamente agradecido sempre, pai, mas é sempre, 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 pelo consolo que o senhor me deu, pelas palavras, né? Eu cheguei lá até sem rumbê, porque eu não sabia, já fazia 4 anos que eu não ia no candomblé, não conversava com ninguém de candomblé, eu não sabia nem como agir, né? Então eu cheguei completamente sem rumbê e talvez um pouco prepotente, porque eu queria... Eu estava dividido. Ou eu desfazia dos meus ibás, ou eu me tornaria um cliente, né? Para agradar a Yansan de alguma forma. Enfim. E aí, no jogo, o senhor, muito assertivo, maravilhoso, me falou o que eu deveria ouvir, eu prestei atenção, eu aceitei o retorno, mas foi muito, porque foi uma conquista, né? As suas palavras assim, me tocaram muito, foram muito verdadeiras, então eu senti isso, falei, não, vale a pena retornar, né? E, enfim, aí o senhor me convidou para as águas de Oxalá, que aconteceriam acho que 15 dias depois daquele nosso primeiro encontro, eu fui, e aí foi um divisor de águas também, né? Eu não havia participado até então do ritual das águas de Oxalá, e para mim aquilo foi lindo, foi forte, foi maravilhoso, e aí foi a hora que eu tive a certeza de que eu deveria voltar para o candomblé com vontade, né? Pois lá era o meu lugar, era lá que eu deveria prosseguir na minha caminhada. E Yansan fazia 4 anos que eu não sentia nada de Yansan, não sentia nada, e depois, ao final da caminhada, que a gente entrega as quartinhas com água e o senhor lava o nosso ori, aí foi um momento mágico em que eu me reencontrei com minha mãe, com meu orixá novamente, senti a energia de Oiá, né? E aí tudo recomeçou. Então, é por isso que eu te agradeço, né? Agradeço assim também a minha irmã e a Anália por ter me conduzido a Oiá, por ter me conduzido à casa de Xangô, a quem eu sou muito, muito grato. E é isso, é isso. Acho que eu não esqueci de nada, não. Então, essa história é uma história muito importante, não é? Quer dizer, as pessoas estão aqui, estão adorando, né? Estão muito tocadas, porque, novamente, não é, meu filho? É uma história de resistência, não é? Veja quantas forças atuam, e não são poucas. Não. Quantas forças atuam para nos tirar do axé, né? Para bom, esse nome, né? Eu tenho dito muito isso. Esse nome pai de santo, mãe de santo, sobretudo os nomes pai e mãe, não são nomes quaisquer, né? Quer dizer, não são nomes aleatórios, não é? Quer dizer, a grande, né, ancestral Mônica de Oiá, ela era sua mãe. Quer dizer, então é muito difícil você dar continuidade à sua caminhada, né, de axé, à sua vida com outra pessoa. É verdade, é compreensível, é muito difícil mesmo, porque de verdade ela era a sua mãe. Ela era, não. Ela é a sua mãe. Ela é a sua mãe, porque nós não acreditamos na morte como fim, não é?
Exato. E lá em casa as pessoas não sabem disso. Eu vou revelar agora um segredo. As pessoas não sabem, entendeu? Mas quando uma pessoa vem se cuidar comigo e ela não foi iniciada por mim, eu chamo a iniciadora ou o iniciador para participar do ritual. Ai, Eles participam juntos, entendeu? Eu chamo. Porque você sabe, você me conhece. É nesse candomblé que eu acredito. Não existe, não exato. existe, não é porque agora, né, eu estou ocupando, né? Quer dizer, não, ocupando não, eu me somei à sua mãe. É isso que aconteceu. Eu me somei a ela. Eu não estou ocupando o lugar dela, não a estou substituindo. E ela generosamente também me acolheu. Eu me somei a ela e ela confiou os cuidados do filho a mim. É o que está na minha cabeça. Sim, concordo, concordo. É Ela não, verdade. porque nós não acreditamos na morte. Então, ah, eu me somei a ela. Então, aquele buri que eu lhe dei, ela deu junto. Quando a cuia que eu lhe dei, que eu lhe entreguei, não é? Que eu lhe entreguei, que é sua por direito, porque é o seu caminho, ela deu junto, entendeu? Então, ela está viva. E essa noção e é isso mesmo que você disse, vamos aproveitar para fortalecer um pouco essa ideia. Essa noção, né, negativa de ancestral, de Egungun, ela não nos pertence. Sim, Egungun é sempre bom, Egungun é sempre nosso pai, Egungun é sempre nossa mãe, Egungun sempre quer o nosso bem, não importa. sim, Ele sempre quer o nosso bem. Nós não acreditamos. Essa palavra morte não nos representa. sim, sim. Nós não acreditamos na morte, nós não acreditamos, Sim. não é? Uhum, sim. E aí temos ainda alguns minutinhos depois, mas foi linda a sua história, que coisa Ah, maravilhosa. O resumo foi ah, do... lindo, lindo. As pessoas estão chorando aqui. ah, E como tem sido, agora precisamos saber um pouco, não é? Do Babalorixá Marcelo, como é que está essa caminhada? Você se pensou Babalorixá algum dia? nunca, Então, conta para nunca. nós essa segunda parte, agora é o segundo bloco. Sim, sim, nunca, nunca. Eu, na verdade, eu nem queria tomar os 7 anos. Eu lembro que acho que foi a primeira e única vez que minha mãe Mônica me deu uma bronca, foi quando eu disse para ela, mãe, eu não quero tomar 7 anos, eu quero ser Iaô, porque é muito bom ser Iaô. E ela disse, não fale isso, filho, não do fono, não fale isso do fono. É, tudo é um ciclo. Tem que ter continuidade. Se você começou como a Bia se tornou Iaô, você vai ser um Ebome ou você vai ser um Babalorixá. E você tem que aceitar. Aquilo, né, eu tomei bênção, eu ouvi aquilo, para mim foi forte, né? Mas confesso para o senhor que eu nunca vislumbrei, não. Nunca quis. Nunca quis. E quando eu soube que eu tinha caminho para Babalorixá foi pelo senhor, naquele jogo, naquele primeiro jogo que o senhor fez para mim, encerrou o jogo com a frase, com essa informação, né? Eu lembro que eu entrei em prantos, eu chorei muito, saí da sua sala de jogo chorando, inclusive vó Joésia estava próxima, ela veio conversar comigo, ela veio me acalmar, porque naquela hora eu senti o mundo nas minhas costas, eu falei, e agora? E agora? Mas não demorou muito para eu aceitar essa informação. Eu me reprogramei, porque até aquele momento eu estava com um programa de vida a ser cumprido que não estava incluído o sacerdócio, né? E aí eu tive que me reprogramar, né? E
totalmente, financeiramente, mentalmente, espiritualmente, eu tive que me reprogramar. E aí foi muito interessante e muito fácil essa reprogramação em virtude dos seus ensinamentos. Porque o Senhor, diariamente, eu já disse isso, já postei isso e repito, porque é uma verdade, o Senhor diariamente nos encoraja e nos fortalece com os seus ensinamentos. Então não dá para a gente receber tanto axé, tanta informação e não fazer nada com ele. Não dá. Então é pegar mesmo com as duas mãos e seguir. E eu tenho feito isso. Às vezes eu sou um pouco, quero ficar um pouco ansioso, eu sei que eu não posso ficar ansioso, porque não convém, né? Tem que ter cautela. Mesmo porque a ansiedade é também um eu-ó do meu Udu, então eu tenho que me manter equilibrado sempre. E eu falo ansioso porque chega uma hora e eu falo, mas cadê os filhos? Cadê? Eles não vêm, né? Eu quero, né? Aí eu cheguei a dar um acaçá para Exu na encruzilhada, rezei para Exu, eu falei, Exu, me manda filhos. Eu preciso saber como é isso. Pois bem, eu fui ouvido por Exu. E a partir desse momento, Exu tem me mandado vários assim, clientes de jogo, né? E aí, nesse trabalho que a gente faz de conversa, de aconselhamento no jogo, é que a gente está conseguindo com que as pessoas se interessem pela religião, né? Então, eu já acho que essas pessoas já são meus filhos, porque eles estão sob os meus cuidados, né? E eu só tenho que agradecer, né? E eu só tenho que agradecer por tudo que está acontecendo, por tudo que está acontecendo. É isso. Que lindo, meu filho. Muito obrigado. Não é como um bom homem de letras, fala muito bem. Eu tentei. Eu confesso que eu fiquei muito nervoso, né? Mas tô calmo agora. Olha, não apareceu, viu? Para falar, não apareceu. O nervosismo não apareceu. E o nervosismo não apareceu o nervosismo. E antes de começar a live, eu já rezei para o Oni, já chamei o Exu. Muito obrigado. Não estou ouvindo. Espera aí, deixa eu desativei os comentários, porque agora a internet resolveu dar um baile aqui na gente. Espera aí. Tá bom, pai. Eu quem agradeço. Eu fiquei receoso, mas já passou, foi muito bom. E espero que eu tenha, assim, me expressado bem, que as pessoas tenham entendido alguma coisa, que, sei lá, que eu tenha passado alguma boa palavra, uma boa impressão para as pessoas. E estamos aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Se expressou muito bem, foi uma narrativa muito significativa, muitas pessoas identificadas com a sua narrativa. Eu adorei, né, porque a gente acaba matando um pouco a saudade e acaba conversando um pouco também aqui, né? Nós dois acabamos. Uhum. E foi muito bom ouvi-lo, né? Quer dizer, porque eu, né? Quer dizer, nós, você também, que é pai de santo, né? Quer dizer, a gente, quando passa o tempo, a gente se lembra da chegada. Então, você se lembra do dia da chegada. E eu me lembro, você chegou bastante desconfiado, né? Chegou ressabiado mesmo. E nós juntos, não é, meu filho? E também você deve se lembrar que eu não era o Sidney que está aqui hoje, não era aquele que você conheceu aquele dia. Então, a gente de mãos dadas, crescemos, né? Avançamos, criamos mais força, criamos mais coragem. E olha, pessoal, Baba Lorixá, Marcelo Montes de Oiá,
Sigam lá no Instagram Por favor. e Joga Búzios está edificando, aceitou generosamente o seu Odu, aceitou como um privilégio, porque na nossa Sim, tradição não é nunca um fardo, nunca uma maldição, é um privilégio, e aceitou exato. o privilégio de ser babalorixá. E vocês já viram aqui a pessoa que ele é, né? A pessoa pronta para orientar, para cuidar, para acolher. A Negra Reis, Sim. sua filha aqui, seus filhos aqui já conosco. Exu atendeu mesmo. Axé, axé, axé. Um grande beijo, meu filho. Vou chamar agora a Beijo, meu Maristela. pai. Beijo, A sua Xangô bênção. Boa abençoe. noite. Tchau, a bênção de todos. Linda história, não é? Que história maravilhosa. Uma história que se repete com muitos, não é? Com muitas. Uma história muito comum, também marcada pela intolerância religiosa, pelo racismo religioso, pela demonização das nossas tradições. Mas orixá tudo pode, tudo sabe, tudo vê, não é? E a pessoa do axé, ela sempre retorna, ela sempre vem. Vamos agora, vamos ver, Maristela. Enviei o convite para minha filha de Oxum, que também é Yalorixá. Já mandei o convite, filha. Pronto, agora deu certo. Está me ouvindo? Estou ouvindo, pai. Estou Você te está me ouvindo. ouvindo? Estou lhe Estou ouvindo. ouvindo. Estou lhe ouvindo, estou lhe vendo. Que bom. Maristela de Oxum, ela é enfermeira de formação, é mestre também na área, é professora, atuou muitos anos, né? Se aposentou como professora universitária na área de enfermagem. E ela é Yalorixá, também uma Yalorixá resgatada. A Casa de Xangô tem muito esse papel do resgate. Também uma Yalorixá resgatada. E ela tem uma casa de candomblé, também está no mesmo caminho do babalorixá Marcelo de Oyá. Já tem Iaô iniciado lá em casa, na casa de Xangô, que inclusive ele está aqui e está aqui nos acompanhando, não é? Tem já pessoas, já tem um corpo de filhos de santo, e nesse momento ela está edificando mesmo no gerúndio a casa de Oxum. Então, minha filha, eu gostaria que você nos contasse um pouco da sua trajetória até chegar nesse momento de estar Yalorixá, de ser Yalorixá. A bênção, pai, a bênção de todos, meus irmãos de axé. Muito honrada por estar perto do Senhor. A gente fala, não vou sentir nada, mas tente. É uma coisinha diferente, né? Estar perto do Senhor sempre. É assim, é um orgulho, né? É um orgulho que a gente sente de estar perto do Senhor. A minha história é um pouquinho diferente do Babá Marcelo. Eu nasci dentro de um centro, né, de Umbanda. Meu pai era um bandista, ele tinha um terreiro não, centro, chamava centro, né, no fundo da minha casa, e eu só conheci isso durante toda a minha vida, até o falecimento do meu pai. Eu frequentava o centro que meu pai tinha em casa e que as pessoas frequentavam também. Minha mãe era cambona do meu pai, e tinha as outras pessoas que frequentavam o centro também. Mas o que eu conhecia da religião, eu fui batizada, fui crismada na Igreja Católica, todos os meus irmãos, mas não entendo por quê, porque meu pai, bom, entendo por quê agora, mas meu pai era da Umbanda e minha mãe também era da Umbanda.
A minha avó materna era benzedeira. Eu nunca, assim, quando eu era criança, ia com ela até o pé de figueira e ela fazia as magias dela, que sempre eu ficava encantada com aquilo, né? E fazia buraco na terra e colocava a perna, mas ela nunca contou para gente o que era aquilo que ela fazia, né? A Gô, por falar isso, mas a gente falava, vó, o que você está fazendo? Vou falar um palavreado meio chulo, mas é te benzo, te curo com de burro. E ela não contava o que ela fazia, né? Mas a gente via as coisas, a magia acontecer e as pessoas se recuperando, e aquilo era um encantamento para mim. E até os 11 anos, por motivo de trabalho da minha mãe, do meu pai, eu tive muito contato com a minha avó, morava com a minha avó, que era do lado, praticamente do lado da casa da minha mãe. Então, tive essa oportunidade de ver essas várias curas, né? Várias magias, várias coisas boas. E dentro do centro do meu pai, dentro do centro de Umbanda, eu nunca, mesmo adolescente, mesmo mais jovem para adulto, eu nunca recebi um catiço, né? Porque quando eu era criança, e eu também, como o Babá Marcelo falou, eu tinha essas visões, eu via umas coisas que eu via. Não era toda hora eu olhava, eu estou vendo uma coisa, eu estou vendo. Não, não é assim, né? Mas eu via umas imagens, via vultos, e minha avó falava para mim, falava, não conte isso para ninguém, as pessoas não vão entender você. Então, se cale, fique, vai ter o tempo certo, agora você é muito criança, não conte para ninguém. E a gente dormia, sempre dormia no escuro, ela apagava todas as luzes, e eu tinha muito medo, porque aquele escuro, eu via as coisas, e eu falava, gente, será que eu estou ficando maluca, criança, né? Adolescente? Então, era um conflito. Mas eu sempre ficava quieta, esperando a hora, né? E aconteceu assim, então, o centro que eu conheci foi o centro que meu pai tinha no fundo da casa da nossa casa. Depois me casei e continuei frequentando o centro do meu pai, fui para São Paulo, mas quando ia para o interior, frequentava o centro do meu pai. Depois do falecimento do meu pai, logo em seguida veio o falecimento da minha mãe, que eu não estava presente, eu estava fazendo mestrado em Cuba, e eles não me avisaram, né, porque eles acharam, porque não tinha avião, né, minha mãe faleceu numa quarta-feira, e só tinha voo no sábado. E também eu não tinha feito a dissertação ainda, faltava alguns dias, eles acharam melhor não contar. Nesse dia que minha mãe faleceu, eu chorei, assim, copiosa, chorei, não entendia por quê. Liguei, né, para Jales para saber o que estava acontecendo, se tinha acontecido alguma coisa com a minha mãe, e eles disseram que não, minha mãe estava descansando, que estava tudo bem, para ficar tranquila. E eu continuei chorando, assim, caía lágrimas, mas eu não entendia o porquê dessa lágrima. Bom, quando eu retornei de Cuba, e mesmo no aeroporto, eu era casada na época, perguntei para o meu ex-marido, da minha mãe, né? Eu ficava pensando só nisso, minha mãe. Eu perguntei da minha mãe, ela falou, sua mãe morreu. Assim, isso foi num domingo, na segunda-feira eu já voltei para a faculdade. Eu não vivenciei o luto, né? Desse período do falecimento da minha mãe. Então foi uma coisa que me perturbou muito. Eu fiquei com dificuldade mesmo para dar aula. Eu via minha mãe toda hora e aquilo me perturbava muito. Mas eu não conhecia outra coisa. Eu conhecia a Umbanda, que meu pai não estava mais lá naquele momento, que meu pai tinha falecido foi exatamente um ano antes da minha mãe. E eu não conhecia outro terreiro, outro centro, outro nada. Não conhecia o candomblé, desconhecia o candomblé. Foi quando eu conheci, tinha uma professora que dava aula comigo, sua filha de santo, a Letícia, e a Letícia me convidou, falou, você não quer conhecer como o Babá Marcelo, você não quer conhecer uma casa? Ela não falou que era de candomblé, que eu nem imaginava que era o candomblé, não conhecia realmente. E eu estava tão, né, eu falei, vamos, eu quero ir. E aí ela falou assim, olha, primeiro eu preciso falar com... Ela não falou que ela era babá de chá, nada, eu preciso falar com o dono do centro, porque era todo um dedilhos ali. Eu vou conversar com o dono do centro para ver se você pode participar. Bom, cheguei lá, no centro do meu pai não tinha tabaco, eles riscavam o ponto
e depois eles cantavam e vinham os guias, né? Eu não conhecia o atabaque. E quando eu cheguei, começou a tocar o atabaque, aconteceu a mesma coisa, bolei, né? E aí eles me chamaram, não chamaram minha família, eu já era casada, tudo, não tinha mais o pai e a mãe. E o meu ex-marido também não aceitava, me chamou até meu... Falar isso em público é meio constrangedor, mas ele chamou meus familiares para falar que eu estava louca, né? Achou melhor eu procurar um psiquiatra. Você já sabe dessa história. Então, eu achei também por bem passar num psiquiatra para confirmar que eu não era louca. E eu tive muita sorte de encontrar um psiquiatra que era uma pessoa espiritualizada e conhecia o candomblé, o espiritismo, a umbanda, conhecia as religiões como um todo e me aconselhou, né? Depois de algumas sessões, ele falou assim, olha, você não é esquizofrênica, você não é bipolar, você tem espiritualidade, você tem que procurar mesmo algum lugar que te complete, né? Você só conhece uma coisa, falei do meu pai, tinha contado toda a história, você tem que procurar algum lugar que te complete. E aí foi isso que aconteceu. Fiquei conheci o Babá Wagner, que eu agradeço, e peço a bênção, com todo respeito ao senhor, eu peço a bênção a ele, porque na hora ele cuidou de mim, ele cuidou porque eu estava muito mal, então eu tenho que agradecer ao Babalorixá Wagner, e que cuidou de mim durante um ano. Eu fiz a obrigação, em um mês e meio eu fiz a obrigação, minha iniciação, né? É completamente diferente, porque também é outra nação, eles cultuam a Angola, que é cultua também a Angola, que tem a Umbanda, então é completamente diferente. E eu dei a minha obrigação de um ano, até um ano eu fiquei lá. Foi quando a ex-mulher do meu filho, Ricardo, foi fazer um curso de Yorubá em Campinas e conheceu o Babalorixá Sidney, que eu nem imaginava que era o Babalorixá Sidney, né, pai? E o Ricardo também conheceu o Babalorixá Sidney, que fez um convite a ele para que ele conhecesse Votuporanga. E o senhor foi até Votuporanga e eu conheci lá. E lá houve um encantamento completo. Eu ganhei um livro com uma dedicatória, que eu não posso falar muito que eu choro. A hora que eu li a dedicatória para Oxum, falando as coisas maravilhosas que só o senhor, um grande mestre, sabe fazer e falar. Eu vi aquela dedicatória, eu falei, gente, que candomblé é esse? Que lugar é esse? Eu quero conhecer, eu vou conhecer. Depois de um mês, tinha uma festa de Xangô na casa da mãe Joésia. E aí o senhor me convidou para ir até conhecer o candomblé, esse candomblé queto. E eu fui para São Paulo, fui para Mauá, fui conhecer. Chegando lá, eu vi 3 Xangôs voando, né? Eu vi aqueles 3 Xangôs voando e eu não acreditava. Eu falei, gente, o que é isso? Era o Babá Alexandre, Babá Robson e o Babá Éder. Agora o Babá Éder, né? E eu falei, o que é isso, gente? Eu fiquei completamente encantada com tudo aquilo, com aquela magia, com tudo aquilo. E aí eu fui acolhida pela mãe Joésia, não tinha casa ainda de Xangô, né? Fui acolhida pela mãe Joésia, fiz a minha obrigação de 3 anos. Vocês acharam por bem, 5 anos não tem, mas acharam por bem, como eu fui iniciada em outra nação, fazer a obrigação de 5 anos. Eu fiz a obrigação de 3 e 5 na mãe Joésia, a quem eu peço a bênção, e foi maravilhoso, né? Conheci e fiquei assim... Bom, era tudo que eu precisava. E como a mãe Joésia disse, eu nunca esqueci, tudo isso foi uma ponte, né? Então, a Tainá, o Ricardo, foi uma ponte para que eu conhecesse a casa de Oiá, para que eu conhecesse a mãe Joésia, para que eu conhecesse o senhor e para que Oxum ficasse satisfeita, né? E foi isso que aconteceu. Eu sou muito grata a quem eu fui iniciada, mas depois eu teve essa mudança porque Oxum pediu essa mudança, né? Eu fiz essa mudança e tenho muito orgulho de ser filha da mãe Joésia. Eu me sinto filha dela, filha do pai Daniel e filha do senhor também. Então é muito orgulho para mim isso.
E depois, Olha quando eu fui só, olha só. foi, O seu pai era uma liderança, né? Era uma liderança meu pai era uma espiritual. liderança, sim. Era uma liderança, ele era uma pessoa que acolhia as pessoas, não é? A sua avó era uma benzedeira, né? Ela praticava a cura, né? Por meio de uma magia ancestral. E você algum dia se via nesse lugar de liderança espiritual? Olha, pai, eu sabia que meu lugar não era Umbanda, porque eu não entendia porque meu pai, todos, minhas irmãs, todas elas recebiam os catecismos. E eu não tinha catecismo, eu falava, eu não entendia aquilo, por que, que eu não tinha catecismo? E eu não sei se eu fui tão tolhida, tão assim, porque, olha, você não pode ter evidência, você não pode ver isso, você não pode falar isso, você não pode... E acho que não sei se isso interferiu no meu ori, né? E eu não sei o que aconteceu. Só sei que quando eu fui para o candomblé, eu bolei, então, né? Mas Depois, quando eu quis... quando você conheceu o candomblé, você se via como Yalorixá? Não me via como em Alorixá. Eu só me comecei a perceber quando a mãe Joésia me falou: filha, você tem caminho, né? Depois, quando fui fazer a obrigação de 5 anos, estava quase para fazer a obrigação de 5, ela me chamou e falou: filha, você tem caminhos e você tem caminho de Alorixá. Eu levei o maior, falei: não, mãe, não tenho. Ela falou: não, você tem, porque desde muito, quando estava no Wagner, eu pegava os búzios, eu via, né? Ninguém me ensinou. Eu pegava os búzios, agora, e não era por Odu. Aí que eu aprendi os Odus no Queto, mas na Angola não é por Odu. Você joga, é por interpretação, por vidência, por... Não sei como explicar. E sempre dava certo, e as pessoas queriam jogar comigo. Eu tinha 1 ano de feitura, né? Então eu jogava búzios e foi uma coisa assim, que era, eu achava natural. Eu olhava os búzios e aquilo acontecia, eu falava e as coisas aconteciam, né? Mas eu nunca me vi como uma Yalorixá. Eu comecei a pensar nisso quando a mãe Joesa falou e quando a casa de Xangô foi aberta. Só mais isso, está terminando, está muito longo, né? Eu falo muito. Não, nós vamos lá, vamos. Não está terminando, não. Aí, quando eu fui fazer completar meus 7 anos, vocês me chamaram, né? Na verdade, a mãe Joyce me chamou e falou: filha, você vai ter que escolher. O seu pai, quem te trouxe ela, foi o senhor, né? O pai Sidney. Então, você vai ter que ver o que você quer. Você quer ficar aqui ou você vai para a casa de Xangô? E aí, lógico, né? Porque eu conheci o senhor, foi o senhor que me deu orientação, e aí fui para a casa de Xangô. E a minha iniciação não, meu oiê foi na casa de Xangô. Eu E fui a você, primeira não é, minha orixá. filha? Oi? Você rapidamente aceitou, não é, o seu caminho de Alorixá. Sim. Rapidamente você aceitou o seu caminho de Alorixá. Que sentido fez isso para você? De que maneira transformou a sua vida ser colocada nesse lugar de rainha, não é? Rainha, mulher, Oxum, nesse lugar de liderança de candomblé, porque eu vejo que você aceitou mesmo, sabe? Com todo o seu coração, você não titubeou. Não. Como é que isso lhe invadiu, né? No melhor sentido da palavra? Sim. Pai, é uma coisa assim, eu tenho orgulho de ser filha de Oxum, ser filha de Xangô, porque assim, as pessoas que chegam até mim, eu não sei se posso falar, algumas estão aqui, né, que eu sei que estão aqui, eu falei para elas se eu poderia tocar, não vou citar nome, mas assim, é uma coisa que o Oxum tem me mandado, e cada vez coisas mais profundas, como o senhor fala, cuidar do psicossocial, é isso que tem vindo para mim.
Então, não é, às vezes, não é a pessoa que está precisando de ajuda que chega até mim. Eu fico muito orgulhosa disso, porque assim, é a mãe que vem pedir socorro para o filho que é adolescente. E um adolescente que tentou contra a vida. E não foi uma ou duas vezes. E isso depois, quando o resultado é positivo, o resultado não é positivo, o resultado é maravilhoso. Se houve a transformação, as pessoas te ligando, as pessoas agradecidas. Então, assim, eu fico imensamente grata por ser filha de Oxum, por ser filha de Xangô. E não tem preço, né, pai? Não tem preço isso. Outra que está aqui também, que eu nem foi por vídeo, né? Não sei se eu posso falar isso aqui. Eu acho que a gente tem que contar os milagres da gente, porque todo mundo conta os milagres, vai lá, aleluia, aleluia, irmão, aleluia, e a gente não conta nossos milagres, né? Eu acho que a gente tem que falar isso também. E essa menina que me procurou, ela casou fora do Brasil, ela estava sendo agredida de todas as formas, violentada de todas as formas pelo marido, não tinha como sair disso, né? Então foi através de vídeo, pai. E nós fizemos toda a magia, fizemos tudo que foi necessário, e ele disse que não daria o divórcio para ela de maneira nenhuma, que ela ia ficar até o final da vida dela, jovem, super jovem, com ele, né? Então nós fizemos toda a magia com orientação também, que o senhor sabe tudo que eu faço, eu ligo, eu peço ajuda mesmo para o senhor. Então, com a ajuda do senhor, eu peço gratidão eterna, tenho gratidão eterna por isso, e nós conseguimos fazer com que ele, em uma semana, isso é um milagre de orixá, em uma semana ele assinou o divórcio lá em Londres, ele assinou o divórcio. Ela falou para mim, o que vocês fazem dentro do candomblé? Ela é preta, pai, ela é preta. Ela está aqui com a gente agora. Então, eu falei para ela, você tem que vir para o candomblé para você conhecer o que é a magia, o que é a força desse candomblé preto, dessa magia preta. Você tem que conhecer. Eu tenho a pele branca, mas a minha ancestralidade é negra. Não me importa, eu sei o meu lugar de branco, né? Eu sei. Mas eu sei também que já foram colocadas muitas camadas em cima de mim. E eu me sinto totalmente, quando o senhor falou, você aceitou, né, com as suas mãos, eu não me sinto parda, né? Meu registro está como parda. Mas eu não me vejo. O que é olha só, parda? mas é um fardo para você. Eu tenho falado muito sobre essa dimensão, não é? Essa dimensão biopsicossocial da nossa magia, não é? Da nossa atuação no candomblé. É um fardo para você? Em algum momento foi um fardo? Em algum momento foi um dissabor para você ser Yalorixá? Eu não consigo mais viver sem isso. Final de semana agora vai ter uma função. A semana que não tem função, parece que eu estou completamente perdida. Eu vou cuidar dos orixás, eu vou cuidar passar no meu caderninho, vou ler, vou estudar de Jamila, estudar o Senhor, ler os livros do Senhor, ler e me aprofundar mais ainda, pensar nas coisas que são ditas pelo Senhor e refletir sobre aquilo. Antes de começar a live, o Senhor falou coisas maravilhosas, profundas. Eu refleti sobre aquilo, né? Eu não consigo viver mais sem minha família de axé. E o que eu vi também, eu gostaria de passar para todo mundo, é assim, a diferença que faz quando eu faço alguma coisa de magia sozinha e quando eu tenho os meus irmãos, as minhas irmãs de axé junto comigo, o Babalorixás, as Yalorixás, o Senhor, a diferença do resultado, né? Então, assim, nós somos um só, um corpo só. É isso que a gente tem que entender, né? Então, sozinho, quando o senhor falou aquilo, e é verdade, quando eu faço sozinho, a gente não faz sozinho. Com uma pessoa ou duas pessoas, não é a mesma coisa. Agora, quando você está em grupo, né, no grupo, no nosso grupo, na nossa família, é uma coisa maravilhosa. E o resultado, eu não falo nem assim, talvez vai dar certo. Não. E você tem o Obi para jogar, e o Obi vai alafiar ou não alafiar, e o Obi vai alafiar, né? Porque você faz com carinho, com amor, com dedicação, tudo aquilo. Então, o Obi está lá para
Eu vou mudar completamente de fala agora, do obi que o senhor jogou para o meu filho, né, que meu filho estava em coma e totalmente desenganado, e quando o senhor jogou aquele obi, eu vi o obi alafiando e os orixás ali, todos ali presentes. Eu falei, meu filho vive, meu filho está vivo, e a partir daquele momento, olha a força do axé. A partir daquele momento, eu não duvidei mais de nada, eu sabia que meu filho estava vivo, né, ia viver. Então, eu acho que a gente tem muita coisa boa dentro do... A gente precisa divulgar. Não precisa divulgar, é falar, né? Se expor, não ter medo. Né? Eu moro aqui na chácara, agora praticamente sozinha, e eu não tenho medo de nada. Né? Não é que eu... ela é super... Não, não é isso. Eu me sinto super protegida, mesmo sendo... usando branco, usando os meus fios. Quem vem aqui, o senhor sabe, o senhor viu... Eu não tenho nada para esconder, eu não escondo. E cada vez que eu me exponho mais, eu me sinto mais forte, sabe? Mais forte, mais forte, mais forte. Parece que cada vez mais os orixás ficam mais felizes mesmo. O Exu fica mais feliz. Acabei de ver uma fala do pai Dani, né? Não existe força maior que da encruzilhada, que de Exu. Então, eu tenho encruzilhada aqui na esquina, né? Então, eu peço mesmo para Exu, coloco as coisas para Exu. As pessoas estão passando na rua, eu estou jogando a farinha para Exu, e as pessoas estão vendo. E por que eu vou ter vergonha da minha religião? Não, a minha religião é essa. Eu fui escolhida, né? Eu fiz um pacto com a Jalá, e eu tenho que respeitar, honrar a Jalá e honrar o Senhor, meu Pai. Eu agradeço muito, eu honro, eu quero cada vez mais se tornar melhor, uma pessoa melhor para honrar Xangô. Exato, é esse sentimento, né, que precisa nos unir, um sentimento de admiração, não é? Um sentimento de pertença, não é? Um sentimento de respeito. Não é tarefa fácil, você sabe, não é tarefa fácil estar à frente de uma casa de axé. Eu quero dizer a vocês que Maristela de Oxum essa grande alorixá, não é, que está aqui, nós passamos juntos por um momento muito difícil, que foi o AVC isquêmico do seu filho, Ricardo de Oxóssi, também meu filho. Passamos por esse momento muito difícil. Todo mundo sabe, né, que nós não lidamos bem com a doença, com a morte, não é? E nós vamos fazer outra live, não é? Eu quero fazer. Você está certo, nós precisamos falar dos milagres de Orixá. Passamos por um momento difícil. Ricardo, filho biológico da Yalorixá Maristela de Oxum, meu filho de santo, teve um AVC isquêmico gravíssimo, assim, grau hard máximo, aquele que vem para matar. Ela sabe, ela é enfermeira, ela tem os detalhes. E eu vou dizer a vocês, entendeu? Eu sempre falo isso. Maristela nunca colocou Oxum na parede, Oxóssi na parede, Xangô na parede, nunca me colocou na parede. Que é uma prática comum. Esse ano, filhos de santos saíram do axé porque não suportaram a distância. Mas a distância, eu sou uma pessoa responsável. Eu não posso levar uma casa de axé adiante sabendo que a Covid pode matar os meus filhos. E filhos de santos saem da casa de axé porque às vezes você demorou meia hora para responder o WhatsApp, porque às vezes você não procurou o filho de santo, porque às vezes você demorou para dar uma palavra, ou porque não disse o que eles queriam ouvir. Maristela, o portal ICU aberto para Ricardo passar, nunca titubeou. Nunca disse, pai, o senhor não sabia? Pai, o senhor não fez nada? Eu fiz. Nós fizemos juntos. E salvamos Ricardo.
Sim. Ricardo foi Então, salvo. não, entendeu? Não. Eu, filha, você sabe, eu tenho tentado dizer que o candomblé é para todos, mas infelizmente não é não. Tem gente que não deveria ter passado na frente de uma casa de candomblé. Nunca! Deveria estar lá na Igreja Universal. Você sim é exemplo. Você nunca perdeu a fé. Você nunca colocou orixá na parede. E você sabe que eu sou humano, eu não tenho superpoderes. Eu sei. Então, Yala Orixá Maristela de Oxum, a Casa de Axé de Oxum, Careô, Axé. é em Cotia, uma excelente olhadora de jogo de búzios. Procurem Yalorixá Maristela de Oxum, procurem Parabéns. Marcelo de Oiá, Parabéns. procurem, porque é minha filha, e se é minha filha, é de total confiança. Bênção, pai. E Obrigada. Marcelo de Oiá é meu filho, se é meu filho, é de total confiança. Na casa de Xangô só ficam os fortes, porque lugar de gente fraca é na Igreja Universal. Muito Sim, vamos obrigado, trazer minha mais filha. gente. Obrigado, pai. A bênção. Obrigado. Um prazer, viu? Um grande beijo, obrigado a todos, a todas, a todos. Obrigada. Desculpem pelo desabafo, mas dói demais acolher uma pessoa e, por conta da quarentena, da Covid-19, todos nós estamos angustiados, todos nós estamos depressivos, todos nós estamos com problemas, e não é justo que o filho de santo criminalize a gente por problemas que não foram criados por nós. Na nossa tradição, nós somos éticos, nós somos dignos, nós valorizamos a herança ancestral. E não é justo, entendeu, que a fraqueza das pessoas sejam imputadas a nós, essa cultura ancestral. Muito obrigado, minha filha. Bênção, Saúde pai. e vida longa a você. Vai ficar aqui no meu IGTV, lá no meu canal, Professor Sidney de Xangô. Procurem Mãe Maristela de Oxum, procurem Marcelo e vamos continuar com os nossos 21 dias de lives pelo Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Axé a todos e todas. Vamos terminar aqui para dar uma animação com Rita Ribeiro. As bênçãos. A bênção a todos, viu, gente? Boa noite. Muitas saudades! Saudades, a bênção. Axé, axé a todos. Axé, axé. Cuidem-se. A Baradu apresenta meus respeitos, para que vós não nos façais mal. Exu nos reconhece no culto e sabe que o culto é bom, que o culto é belo. Vamos cultuar Exu. Larei, Exu.